Cumprimentando a todos, aberto a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Disparo já a ata da sessão anterior, se há necessidade de leitura ou alguma consideração a respeito, ou posso considerá-la aprovada. Nesse caso, o silêncio me leva a concluir positivamente. Então, aprovada a ata. Passemos então aos julgamentos. Número 1 da pauta, doutor André Luiz de Andrade Posetti, Vossa Excelência é o relator do processo 1310-2009. Trata-se de recurso eleitoral relativo à decisão da 23ª Zona Eleitoral de prestação de contas de candidato Ricardo Caldeira Rezende. Co-líder recorrente ao Ricardo Caldeira Rezende, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Anotado parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra eminente relator. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Cuida-se de recurso eleitoral impetrado por Ricardo Caldeira Rezende em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que decidiu pela desaprovação das contas prestadas pelo recorrente referente às eleições de 2008. Nas razões de folhas 110 a 118, alega que a contratação de despesas antes da obtenção dos recibos eleitorais gera apenas irregularidade formal, incapaz de motivar a desaprovação das contas da campanha. O Ministério Público Eleitoral apresentou contra as razões as folhas 120 a 125, pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina no mesmo sentido. É o sucinto relatório, senhor presidente. O relatório, o parecer ministerial, mantido escrito, excelência, com a palavra. Compulsando os autos, verifico que as alegações do recorrente não merecem prosperar. O cerne da questão, conforme restou demonstrado, prende-se à utilização de contratação de serviços no montante de R$ 1.022 antes da obtenção dos recibos eleitorais. Tal ato contraria o disposto no artigo 1º, inciso 5 da Resolução TSE 22.715. As justificativas apresentadas pelo recorrente de que os pagamentos foram efetuados após o recebimento dos recibos eleitorais não são suficientes para ensejar a aprovação de suas contas, vez que vão de encontro ao que prescreve o parágrafo 4º do sobredito artigo. Nesse sentido, colaciono decisão do ministro César Peluso em RESP número 25613, Cantigueira, na Paraíba. E, ademais, constitui-se o dever do candidato retirar os recibos eleitorais no respectivo comitê financeiro, antes do início da arrecadação. Caso este não o faça, o recorrente não se atentou para o referido regramento. Como se disse, o recibo eleitoral é imprescindível para a demonstração de transparência das contas prestadas, de modo a evitar que haja abuso do poder econômico. Por outro lado, a argumentação de que a irregularidade em debate refere-se à importância considerada ínfima diante do valor total dos gastos da campanha não serve para justificar a infração cometida. Posto isso, conheço e nego o provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença combatida. É como voto. O tribunal está de acordo? Tem alguma divergência, alguma consideração? Desprovido o recurso. Então, o tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Excelentíssimo senhor Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, segundo da pauta, o processo número 4784-59, prestação de contas de candidato a deputado estadual das eleições de 2010, requerente Cristiano dos Santos Milhomem. Candidato é parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra do doutor relator. Obrigado, senhor presidente e demais membros deste egrégio tribunal. Eu passo ao relatório. Trata-se de prestação de conta do candidato Cristiano dos Santos Milhomem, concernente à campanha eleitoral para deputado estadual pelo Partido Democratas, DEM, referente ao pleito de 2010, apresentada no dia 1º de novembro de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria solicitou a realização de diligências preliminares. Intimado o candidato apresentou contas retificadoras. Em parecer conclusivo,
a CCA opina pela aprovação das contas. Com parecer técnico pela aprovação das contas, foram usados para a manifestação ministerial, que, por sua vez, requereu fosse o candidato intimado para, caso quisesse, se pronunciar sobre a ausência de registro de gastos com combustíveis e lubrificantes empregados na frota de veículos que serviram a sua campanha, com posterior manifestação da área técnica, o que prontamente foi deferido, sendo o candidato intimado a manifestar-se conforme o pedido do Ministério Público Eleitoral. Sobre o questionamento ministerial, o candidato apresentou a seguinte justificativa, que eu traduzo verbos em verbos. Em relação a gastos com combustíveis e lubrificantes, informamos que, como não possuíamos veículos próprios para utilização na campanha eleitoral a deputado estadual, locamos os mesmos para divulgação e publicidade da candidatura. Os gastos com combustíveis e lubrificantes e a despesa com motorista ficou na responsabilidade do proprietário do veículo, vez que os proprietários dos veículos já embutiram na despesa de manutenção do mesmo no preço da locação. Com a justificativa requerente, foram os autos para a nova manifestação da CCA, ocasião em que retificou o seu parecer, opinando desta feita pela desaprovação das contas. Em parecer lançado, a douta Procuradoria Regional, também da mesma forma, se manifesta pela desaprovação das contas, é o sucinto relatório. Doutor Procurador. Mantém parecer. Mantido escrito, Excelência. Com a palavra. O Samuel Franco da Legião, o escrito foi mantido. Ah, não prestei atenção, desculpe, senhor presidente. Eu sei que o senhor estava revisando. Então eu passo ao voto e já vou adiantar para os eminentes membros de que eu estou acompanhando integralmente o parecer da CCA e também do douto Ministério Público. Mas uma vez que esses pareceres, no sentido de desaprovação das contas, apenas ocorrer por ter o candidato despendido recursos com publicidade, com carro de som, sem que tenha constado da contabilidade o registro de gastos com esses combustíveis e lubrificantes. Ao ser questionado acerca da ausência das despesas, conforme já mencionado no relatório, ele apenas disse o seguinte, que com relação a esses gastos de combustíveis e lubrificantes, ele informava que isso havia ficado na responsabilidade do proprietário do veículo, visto que esses proprietários já embutiram a despesa de manutenção no preço da locação. Com todas as vênias do candidato, essa justificativa realmente, no meu entendimento, não encontra respaldo na documentação acostada aos autos, conforme anota em seu bem lançado parecer a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria da CCA, do qual se destaca o seguinte trecho. Observamos que dos contratos firmados para divulgação e publicidade da candidatura do requerente por meio de carro de som, na cláusula 2, onde consta das obrigações do contratado, tem a previsão de obrigação do contratado de dar manutenção no veículo locado e disponibilizá-lo com o tanque abastecido de combustível, e ao contratante de manter os veículos com as trocas de óleo em dia, respeitando a validade de cada troca, sendo que os outros contratos são omissos sobre o assunto. Essa foi a manifestação da área técnica. Então, desse modo, como ele não satisfez de uma forma justificada sobre a ausência dos registros de gastos com combustíveis e lubrificantes na frota de veículos que atenderam a sua campanha, eu, com breves considerações, e como já disse anteriormente, em consonância com os pareceres da área técnica e do douto Ministério Público, eu estou votando pela desaprovação das contas do candidato a deputado estadual Cristiano dos Santos Milhomem
referente ao pleito de 2010. É esse o voto, senhor presidente. Desaprovando as contas, né? Alguma divergência? Ou Exatamente. tudo nota de acordo? Então, por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Dr. Gil Pérez Fernandes da Silva. Vossa Excelência, o relator do terceiro, processo 3785-2011, um recurso eleitoral, prestação de contas anual de partido político, PR, de Ribeirãozinho. O recorrente ao Ministério Público Eleitoral, o recorrido à comissão provisória do referido partido. Parecer pelo não conhecimento do recurso ante a patente intempestividade, no mérito, se acaso conhecido, pelo provimento do apelo para que sejam desaprovadas as contas e aplicada a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário ao recorrido. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, Egrégia Corte. Relatório. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas de campanha referente ao pleito de 2010 da Comissão Provisória do Partido da República do município de Ribeirãozinho. O processo originário tratou da prestação de contas anual da Comissão Provisória do PR referente às eleições de 2010, que após apresentar intempestivamente os documentos relativos às eleições, teve suas contas aprovadas com ressalvas. E resignado, o Ministério Público apresentou suas razões, pugnando pela desaprovação das contas, por entender que a prestação de contas está eivada de irregularidades, principalmente no que tange à ausência de abertura de contas bancárias e dos livros contábeis em sua forma adequada. A ilustrada Procuradoria Regional, em seu judicioso parecer, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. Caso seja conhecido, opina pelo seu provimento com a reforma da decisão e aprovou com ressalvas as contas de campanha da Comissão Provisória do PR do município de Ribeirãozinho. É o relatório. Parecer? Mantido o parecer. O voto em relação à preliminar. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral face à sentença proferida pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, que decidiu pela aprovação com ressalvas das contas de campanha referente ao pleito de 2010 da Comissão Provisória do PR em Ribeirãozinho, Mato Grosso. A priori, passo a analisar a preliminar arguída pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Da intempestividade. Considerando que o prazo para a interposição do recurso eleitoral é de 3 dias, consoante artigo 258 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 31, parágrafo 1º da resolução do TSE, número 21.841/2004, e que o conhecimento da sentença pelo douto promotor se deu em 30 de 11 de 2011, o recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral é intempestivo, conforme se verifica na certidão de folha 74. Isto porque a protocolização do referido recurso se deu apenas em 12 de 12 de 2011, quando deveria ter ocorrido até o dia 5 de 12 de 2011. Desta forma, acolho a preliminar arguída pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral e não conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. É como voto a preliminar. Fazer acordo com o preliminar, no sentido de não conhecimento. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator em face de sua intempestividade. Agora, 2 administrativos. O quinto da pauta aqui é o 323. Isso aqui é o quinto da pauta. Perdão, o quarto da pauta, né? O processo número 323/2012, requisição de Josiane Franco do Nascimento, servidora de Sinop, para prestar a 32ª Zona Eleitoral, bem como também o subsequente da senhora Bernadette Rita Sampaio, para prestar serviço à 30ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Os votos que elaborei,
divulgados, eles reúnem as condições necessárias e da normatização eleitoral, inclusive, para ser assim deferido. E ambos eu estou deferindo. Se estiver de acordo, já podemos encerrar o julgamento, né? Nada mais havendo. Encerrada a presente sessão. Muito obrigado.